Tu conhece um dorama chamado Meus Clientes Fantasmas? Esse dorama de 2025, dirigido por In Sung-hee, ele tem 10 episódios, né? E pelo menos onde eu tô assistindo, que é na Netflix, sai episódios todas as semanas, né? Sempre às sextas e aos sábados. E ele conta a história de um advogado que, ao perder tudo em aplicar, né, seu dinheiro em criptomoedas, ele acaba investindo aí no ramo de direito trabalhista e em uma das suas inspeções aí a uma fábrica, né, ele acaba sofrendo um grave acidente. E quando ele sofre esse acidente, ele acaba aqui indo parar numa parte espiritual, né, num mundo espiritual, conversando aí com a divindade, e a divindade diz que a condição para ele voltar a viver é ele usar, né, essa questão do direito trabalhista para salvar pessoas que já faleceram, né, pessoas que estão aí ainda vagando no mundo dos espíritos, ou não achar paz aí por ter morrido trabalhando, né, porque suas famílias ainda sofrem, sem indenização, sem nada. Então ele aceita, né, e volta aí com essa missão. E o dorama, né, ele é muito bem feito, né, tem umas partes muito engraçadas, a gente acha graça em muitas confusões, né, que acontecem aí. E o dorama, ele faz muito essa crítica social, né, essa questão sobre o capitalismo, sobre as amarras do capitalismo na vida do trabalhador, né, que faz com que o trabalhador se submeta a muitas questões aí humilhantes, justamente por precisar daquele dinheiro, né, daquele salário. O dorama, ele foca muito na questão da Coreia, né, porque lá na Coreia existe cargas horárias assim exorbitantes, né, muito massivas, né, a busca por aumentar a produção em fábricas é muito grande. Ele foca muito também na questão dos imigrantes, né, que vão lá para a Coreia, né, tentar emprego e tudo, e a maioria termina arranjando aí se aproveitando dessa mão de obra barata por eles não saberem falar coreano e tudo mais, né. E o dorama, ele mostra justamente isso, ele faz essa crítica social ferrenha, né, ao sistema aí capitalista da Coreia. A gente vê até um impasse aí, porque tem uma influência, né, que ajuda aí, né, o advogado a tentar lidar com o trabalho e tudo mais. E ele é todo patriota, né? Ele fala sobre as coisas de patriotismo, que o país é isso, o país é a cultura tal, o país, todo mundo quer ir para a Coreia, todo mundo quer comprar as coisas da Coreia, mas ninguém quer ver o lado real da Coreia, né? Ninguém quer ver o por trás da Coreia, ninguém quer ver as condições deploráveis, né? Muitas vezes, que se encontra o trabalhador lá na Coreia. E o dorama, dentro do dorama, né, a gente conhece aí o Mutin, que é esse moço da imagem, né? O Mutin, ele era casado e tudo, tinha uma vida super bem, né? Trabalhava, ganhava até seu dinheiro honesto e tudo mais. E ele decide largar tudo para poder investir em criptomoedas, né? Aí junto com um amigo dele. Só que acontece um acidente, o amigo dele morre e tudo mais, e ele acaba aí sem poder, sem ter o dinheiro, sem nada, né? E arrasado, né? Até porque ele já perdeu a mulher, né? A esposa dele se separou dele quando viu que ele largou o emprego e apostou o dinheiro, né? E tudo mais. Ele fica arrasado. E aí um amigo dele vai e fala para ele investir no mercado de direito trabalhista, que está dando muito dinheiro na Coreia e tudo mais, por causa justamente das fábricas, né? Que estão sempre cheias de erros, né? Cheias de coisas que precisam ser consertadas. E manda ele investir nesse mercado. E ele fala, mas dizem que tem que fazer uma prova muito difícil e tudo mais. Como é que eu faço para isso? Ele, não, primeiro você faz a prova, se licencia e vem me procurar. E assim ele faz, ele estuda, né, durante muito tempo, arduamente, consegue ser licenciado. No dia que ele vai atrás do amigo dele, o amigo dele foi preso, né? Porque o amigo dele assedia lá um outro cara e acaba sendo preso. E aí ele fica desesperado, sem saber o que fazer. Ele já tinha feito um monte de cartãozinho e tudo, né, para poder entregar para as pessoas. E aí ele bebe com um amigo dele e ele passa em frente a uma praça que tem uma estátua que é um símbolo de direito dos trabalhadores, né? Lá é uma coisa sobre a benevolência e tudo mais. E aí ele coloca um cartãozinho na mão dessa estátua, né? E ele sai com o amigo dele, né? O amigo dele até vomita nos pés da estátua e tudo mais. E aí eles vão terminando para casa.
Nesse trajeto, no outro dia, ele conversando com a cunhada dele, né? Ele tinha montado todo um escritório e tudo. Aliás, tava com a ideia de conversando com esse amigo dele, né? O amigo dele fala para ele montar um escritório. E aí ele fica com isso na cabeça, né? Mesmo sem saber como lidar com o dinheiro, com a questão de seja lá o que for. Ele junta as economias que ele tinha e monta um escritório, né? Chama a ex-cunhada dele para trabalhar, né? A irmã da esposa dele, que é a Ritu. E aí a Ritu vai trabalhar com ele. Só que não entra dinheiro, né? Tá tudo atrasado as contas, eles distribuem cartão por tudo que é lugar, mas ninguém quer falar, né? Até mostrando essa questão também lá na Coreia, que por as pessoas precisarem muito do dinheiro, né? Elas acabam aí sendo inibidas, né? Elas têm medo de processar, de irem atrás de seus direitos, né? Então, assim, ninguém procurava com medo, né? De perder, seja lá o que for. E aí, ele nesse desespero todo, a Ritu, ela fala que ela conhece um cara, né, que ele trabalha com vídeos e tudo mais, que ela pode ajudar ele. Ela fala, olha, por que a gente não faz uma espécie de procura, assim, tipo, a gente vai fazer umas inspeções e tal, procura tudo que é errado de dentro das fábricas, e aí você fala pro dono, e se ele não tomar as providências, não pagar pra gente, a gente expõe os vídeos. E aí ele fala, olha, mas isso aí extorquir. Aí ela, não é extorquir. Extorquir a gente fala com a mentira, a gente tá falando com a verdade. E aí eles vão atrás desse cara, né, que é o Gyung-hoo. E o Gyung-hoo, ele é todo doidinho, né, todo engraçado. Ele trabalha com vídeos patrióticos, né, falando sempre muito bem da Coreia, mandando as pessoas irem visitar, que a Coreia é tudo de bom, que isso, que aquilo, outro. E aí até uma cena engraçada que o Tim, ele vai, né, perguntar para ele, você tem quantos seguidores? Aí ele, quase 1 milhão. Aí ele, é mesmo? Quanto falta para você chegar em 1 milhão? Ele, 950. Aí ele, tá certo, 950 mil, né? Ou seja, ele só tinha 50 mil seguidores. E aí ele termina se unindo os três, né? E pensando aí nessa questão do programa, eles começam a ir visitando em várias fábricas, começa a entrar bastante dinheiro, né? Realmente o pessoal preferia pagar eles do que ter seja lá o que fosse exposto, né? Até que eles sabem de uma fábrica, né? Que é a maior lá do lugar, né? Que ninguém tem coragem de denunciar nada, que dizem que já aconteceram milhões de acidentes e tudo mais, e ninguém tem coragem de denunciar. E aí eles inventam de ir nessa fábrica, né, para tentar fazer aí uma grande operação, né, para denunciar e tudo mais. Só que no meio, né, lá da denúncia, o Mutin, ele acaba sofrendo um acidente, né, uma pilha lá de metal cai sobre ele. E nisso ele acaba indo parar no mundo espiritual. A estátua que tinha recebido aquele cartãozinho que ele colocou naquele dia era uma estátua de um ser como é que se diz? É um ser de luz, né? E aí esse ser de luz, ele vai e fala para ele, olha, a partir de hoje, você só pode voltar à vida se você atender também o lado espiritual. Aí ele diz, mas como, né? Aí ele, olha, você vai ter que ajudar as pessoas, né? Então você tem que pegar o caso dessas pessoas que já faleceram em trabalho e tentar solucionar para que as famílias recebam aí suas bonificações, seus direitos e tudo mais, né? E assim ele aceita, ele assina um contrato e volta a viver, né? E aí, quando ele volta, ele conversa com o pessoal, conta toda essa história, todo mundo acha muito engraçado, ninguém quer acreditar, mas ele passa a ver, né, os fantasmas e tudo mais. E o primeiro caso que ele pega, né, é de um rapaz que tinha morrido numa prensa no trabalho dele, justamente nessa fábrica onde ele sofreu o acidente, né? Ele trabalhava com uma prensa lá e a prensa, toda vida que enganchava, ele tinha que colocar o braço, né, para poder desenganchar a prensa. E nesse dia ele acabou sendo sugado pela prensa e o corpo dele ficou metade lá dentro, né? E aí ele pega esse caso, né? Ele começa a investigar tudo, ele vai na casa do rapaz, pergunta se a mãe dele tem alguma coisa. A mãe dele, em princípio, não quer dar, porque fez um acordo com a empresa, mas ele conversa bem direitinho com ela acaba dando, né, todos os guias para ele. Ele vai na escola do rapaz, que foi quem encaminhou ele para esse estágio. O pessoal também não quer dar muitas informações, mas ele continua pesquisando, ele continua indo atrás, até que ele tem a ideia de colocar um celular no bolso, né, e procurar por todas essas injustiças, né, até conseguir aí respostas. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.